Caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR com a prova de Pocono. Muita velocidade no fim de semana do Velopark. Segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Aqui estamos na pista do Velopark com pilotos como Moranguinho, Bocão e o Emanuel Quaresma correndo com o Velote. Agora, o que aconteceu na NASCAR? Em Pocono, Greg Biffle chega em primeiro, acabando a seca de mais de 2 anos. Tony Stewart é o segundo colocado, Cal Edwards chegou em terceiro, Kevin Harvick e Denny Hamlin completando a lista dos 5 melhores. E nós aqui outra vez, Sérgio, em Los Angeles, no estúdio do Curva do S, vimos uma prova, a prova de Pocono, onde aconteceu um pouco de tudo, inclusive um acidente impressionante. Foi uma prova boa. Todo mundo critica a prova de Pocono. Muita gente fala que é uma prova que pode ser retirada do campeonato, muitas vezes não acontece nada. Teve trechos da prova em que não aconteceu nada, mas acabou sendo uma prova bastante interessante. Várias disputas de posição e voltando ao acidente que você falou, o acidente envolvendo o Kurt Busch e o Elliott Sadler, o JJ número 48 deu toque no Kurt Busch e saiu o motor do carro do Elliott Sadler, acho que há muito tempo não se fez. Felizmente, Roberto, segurança, está todo mundo muito bem, o Elliott Sadler saiu ileso, o Kurt Busch também. Eu acho que esse foi o grande destaque. E outra coisa, Sérgio, você estava me criticando durante a transmissão, que eu não sou adepto à tecnologia, mas a NASCAR, os mecânicos da NASCAR têm que aprender. Final de prova em percurso de mais de 1,5 milha, 2 pneus. Caso contrário, a vitória não vem. Tudo bem, eu não sei o que isso tem a ver com tecnologia, mas tudo bem. Agora... Tudo muda. Não, isso tem a ver com raciocínio e com tática, Figueiredo. Greg Biffle mereceu, Roberto, trocou 2 pneus, inclusive foi claro, aprendi a lição com a prova da semana anterior em Indianápolis, quando ele trocou 4 e acabou morrendo na praia. Desta vez, é duro admitir, quem morreu na praia foi Jeff Gordon. Steve Letarte trocou 4 pneus e não deu certo. Para a defesa dele, todos os pilotos ali que estavam na liderança, os 6, 7, 8, 9, 10 primeiros, trocaram 4 pneus. Mas não interessa, prevaleceu quem trocou 2 pneus. Tony Stewart foi o piloto que voltou na frente entre os que trocaram 4 pneus e acabou chegando na 2ª posição, mas também não ganhou. Greg Biffle, o grande vitorioso. Quem mandou torcer para cavalo paraguaio? Vamos ver a classificação como anda depois dessa prova de Pocono. Kevin Harvick continua na 1ª posição, Jeff Gordon na 2ª, Denny Hamlin na 3ª colocação, seguido pelo Jimmy Johnson e Jeff Burton. Greg Biffle, Sérgio, com essa vitória se solidifica entre os 12 melhores. Mark Martin ganhou o terreno e o grande perdedor foi o Clint Bowyer. Eu não diria grande perdedor, porque ele continua na 12ª posição e salvou. Ele teve um pneu furado, creio que depois da bandeira vermelha. Não me lembro qual agora, se foi por causa do acidente ou se foi por causa da chuva, mas o fato é que ele voltou em últimas, recuperou várias posições. Então, em determinado momento, o Mark Martin estaria aparecendo à frente dele entre os 12 primeiros, como 12º, Clint Bowyer caindo para 13º, salvou, e a diferença agora, creio que está na faixa dos 50 pontos, então ainda está ali, mas de qualquer maneira perdeu em relação ao Mark Martin. Eu diria que o grande perdedor acabou sendo mais Dale Jr., entre esses, porque Dale Jr. não fez uma boa prova, chegou a estar na frente fazendo tática de 2 pneus, mas depois provocou a bandeira amarela, teve um problema no finalzinho da prova e simplesmente agora desapareceu da pontuação. Faltam 5 provas apenas agora para o Chase, muito difícil e inclusive é uma pena. A realidade que eu vejo é que não vai estar tão emocionante assim. Acho que a única briga que eu vejo é ali do Mark Martin com o Clint Bowyer e talvez ali Cal Edwards e Greg Biffle, que ainda não escapou não, apesar da vitória. Ainda, se ele vacilar nas próximas 5 provas, pode estar fora. Mas melhorou bastante, sem dúvida nenhuma. Bom, agora no segmento Maquineta do Tempo, continuamos acompanhando o melhor da série especial do Curva, a história do automobilismo brasileiro, que já está à venda. Você pode acessar o site urace.com.br e você vai poder saber um pouco mais de informação como comprar a série A História do Automobilismo Brasileiro. Depois de 20 voltas, Manuel de Tefé, ou Barão de Tefé como era conhecido, foi declarado o vencedor do Circuito da Gávea, com um tempo de 3 horas, 31 minutos e 3 segundos. Já no ano seguinte, as regras se modificaram. O número total de voltas foi de 25, mas o limite de tempo foi o mesmo da corrida anterior, um máximo de 5 horas. Assim, o desafio aumentava para os corredores. O homem a ser batido era o então campeão Barão de Tefé.
Entre os competidores favoritos desta segunda prova, aparecia um jovem e promissor piloto chamado Francisco Landi, correndo com uma Bugatti emprestada. Landi terminou abandonando a corrida na volta de número 8. As vitórias de Chico Landi na Gávea só iriam aparecer na década de 40, sendo o piloto que mais conseguiu vitórias no circuito. Outro dos favoritos era Irineu Corrêa, pois o Leão de Petrópolis já tinha vencido uma prova importante, a do Circuito de Outono, em Porto Alegre. Do favoritismo ao triunfo, Irineu Corrêa foi sagrado o segundo vencedor da história do Circuito da Gávea. Tragicamente, no ano seguinte, o Circuito da Gávea foi o local onde o Leão da Montanha perdeu a vida. Aos poucos metros da largada, ele não conseguiu evitar a derrapada de seu carro. Depois de bater numa árvore, ele caiu no canal da Rua Visconde de Albuquerque. O acidente de Irineu Corrêa foi apenas reflexo do perigoso circuito para os pilotos e para o público, dando maior razão ao apelido, o Trampolim do Diabo. Apesar do acidente logo na largada, a corrida de 1935 foi disputada até o final, com a vitória indo para o argentino Ricardo Cazzu, que não escondeu sua tristeza e emoção pela morte do companheiro. Assim, a prova do Circuito da Gávea foi o principal palco do automobilismo brasileiro e importante parada do automobilismo mundial. Logo após o intervalo, fim de semana de velocidade no Velopark.